bom. Valeu, obrigada. Vamos lá, meninas. E quando eu não sou brigona? E quando eu não uso a minha língua para atacá-lo, mas guardo tudo o que sinto? Aí ela vai dar um exemplo do contexto. Tenho medo de ser uma goteira. Tenho insegurança no que eu sinto. Medo de falar sobre algo que, na verdade, era apenas impulso ou desequilíbrio emocional da TPM. E por ter medo, eu não falo nada. Então, eu costumo falar, brincar com as meninas assim, que a gente tem etapas, né, de crescimento com o Senhor. Então, a primeira etapa é assim, eu vou engolir as minhas palavras, eu vou ficar bem quietinha, eu não vou falar nada. Mas essa não é uma etapa única, tem a segunda etapa, que é tratar o seu coração, para que você não vire uma mulher amargurada. Então, você não vai falar nada naquela hora, você vai tratar o seu coração e você vai conversar com seu marido. Essas coisas que você sente precisam ser faladas. Lembra que eu disse que o seu marido precisa ser o seu melhor amigo? Então, essas coisas têm que ser faladas. Não é só o engolir. É o primeiro passo. O primeiro passo é você frear a sua língua. Você aprende a se controlar primeiro. Obrigada. Você aprende a se controlar primeiro. Depois, você trata o seu coração, cuida da mágoa que está no seu coração. E aí sim, você vai até ele, já com a sua mágoa tratada, e você vai resolver o problema. Então, essas coisas precisam sim ser faladas. Tá? A gente precisa falar. A gente precisa dizer para o nosso marido o que a gente está sentindo, os nossos medos. Eles são totalmente diferentes de nós. Então, se a gente não disser para eles, eles nunca vão entender. Nunca vão entender. Essa pergunta é sobre imoralidade. Se meu marido um dia disser não a uma situação de adultério, mas confessar que se sente fraco, como reagir na questão de se sentir traída? Como ajudá-lo a não adulterar? E se fosse eu, como continuar fugindo quando você se sente fraca? Gente, a gente precisa correr para Cristo. Eu estou lendo um livro que fala sobre a vida de José, e aí ele estava dizendo o quanto José foi sábio, correndo, largando as vestes dele e indo embora. Mas ele diz assim, olha, tomar essas atitudes de cortar. Então você pode falar para mim, eu tenho problema com imoralidade, com pornografia. Então eu vou tirar o computador, eu vou botar um bloqueador de sites assim, ou eu vou fazer isso com o meu marido. Eu vou evitar ficar sozinha com um rapaz, já que eu me sinto tentada por esse rapaz. Eu vou evitar dar carona. Você pode fazer e deve fazer tudo isso, mas corra para Cristo. Porque é só em Cristo que a gente tem forças para não cair em pecado. Então, quando isso acontecer, ou de cair em pecado, ou de se sentir tentado ao pecado, a forma de nós ajudarmos é conversando, se voltando para Deus. Não é só o que você vai deixar de fazer, mas o que você vai passar a fazer. Não é assim na Bíblia, o tempo todo não é assim? Você se despojar do velho homem, mas se revestir do novo homem. Então você não tem só que deixar de fazer algumas coisas ou ajudar o seu marido a deixar de fazer algumas coisas que alimentem a carne e o adultério no coração dele ou no seu coração. Não é só deixar de fazer algumas coisas, mas se vestir de Cristo. Esses dias eu conversava com uma moça que ela falava para mim, eu luto com desejos homossexuais. Eu nunca aconteceu comigo, nunca fui a vias de fato, mas eu tenho pensamentos assim. Como é que eu lido com isso? Corre para Cristo. Para de ver série que tem homossexual, para de ver programa, para de encher a tua mente disso. Foge dessas coisas, vai ler livro, vai ler boa literatura, vai ouvir sermão, vai ouvir música boa, enche a tua mente de coisas boas, mas essas coisas não são suficientes. Corre para a cruz. É só na cruz de Cristo, é só na misericórdia de Deus que a gente encontra refúgio e forças para não cair em pecado, não só nesse, mas em qualquer outro. Como lidar com a situação do marido que se encontra doente e se recusa a receber tratamento médico, seja o motivo que for, né? Estar doente, aí eu não sei se está falando de doenças
da alma ou doenças do corpo, né? Mas, de qualquer maneira, ou uma coisa ou outra, você precisa de ajuda externa. Às vezes a gente chega num ponto do nosso casamento que a gente precisa de ajuda. E a gente não pode ser nenhum dos dois extremos. Um extremo diz assim, eu resolvo tudo, não preciso de ninguém se metendo no meu casamento. O outro extremo é assim, o marido ficou vendo o filme até mais tarde. Pastor, preciso marcar um gabinete com o senhor. Meu marido não quis ir dormir comigo, ficou vendo o filme. É a segunda vez essa semana que isso acontece. Então, você não dá um passo no seu casamento, você não consegue resolver um dilema no seu casamento sem ir atrás do pastor. Então, nem 8, nem 80. A gente tem que tentar resolver os problemas do nosso casamento, porque a Bíblia está aí para dirimir as dúvidas, para dar uma luz, um caminho para a gente. Então, tenta resolver os problemas do seu casamento. Não conseguiu? Pede ajuda. Né? Então, se o teu marido ele tem problema em se tratar, uma pessoa que está doente e precisa de medicamento, ela precisa de médico. Isso é quebra do 6º mandamento, não matarás. O 6º mandamento ordena que a gente cuide da nossa saúde, do nosso corpo, e que a gente fuja de situações para a morte. Né? Isso é uma ordem contida no 6º mandamento. Então, talvez você precise de ajuda. Talvez, se você não consiga convencê-lo a buscar ajuda médica, talvez você precise da ajuda do seu pastor. Né? Depois de falar carinhosamente, depois de tentar convencê-lo. Se isso não dá certo, você pode tentar resolver isso com o seu pastor. Pastão, coringão. A gente sempre corre para ele. Na atualidade, o feminismo tem feito muita lavagem cerebral nas mulheres. Sejam mundanas ou mesmo mulheres cristãs. Qual o melhor argumento e ferramenta para abrir os olhos das que estão equivocadas? Como lidar com a escolha entre o trabalho e a maternidade? Bom, são 2 perguntas, vamos por partes. Né? Como é que você lida com uma mulher cristã? Bom, cristã e mundana são 2 formas de lidar diferente. Né? Com a mulher mundana, que é feminista, você prega o evangelho para ela. Não há maneira de você convencer uma mulher mundana, feminista, a abandonar o feminismo, a não ser pelo viés do evangelho. Não tem como. Então, pregue o evangelho. Para uma mulher cristã, que é feminista, prega o evangelho também. Porque uma mulher cristã não podia ser feminista. Né? Você prega o evangelho para ela. Você pode dar textos para ela. Ela precisa refazer a mente dela. E isso não é uma coisa que você faz em uma discussão. A gente, em era de rede social, de Facebook, a gente acha que um post resolve o problema do mundo. Né? Então, você bota um post bem convincente e vai resolver tudo. Não é assim que se desfaz uma mente corrompida. Né? Então, você precisa se dispor a caminhar com essa mulher. Principalmente se você é uma mulher mais velha e ela é uma mulher mais jovem. Se dispõe a caminhar. Conversa, dá textos, dá livros de presente. Mostra em que atitudes ela tem seguido a ideologia feminista. Né? A gente tem que se dispor a caminhar com elas. Não é uma coisa simples. É muito engraçado. De vez em quando eu chego em algum lugar e... Esses dias mesmo, eu estava em Recife, aí uma moça chegou para mim e falou... Foi muito engraçado, ela sentou do meu lado e falou, oi? Eu falei, oi? E ela disse, você não me conhece não, mas eu te conheço. Te conheço do blog. Eu falei, que legal. Ela, eu odiava você, tá? Eu falei, sério? Eu odiava você. Aí, semana passada, eu ouvi isso de novo. Por quê? Porque quando você confronta alguns tipos de pensamentos, isso vira pessoal. A pessoa acha que você está falando contra ela. Né? Então, a gente tem que ter muita paciência, porque esse é um processo de desconstrução. Porque a gente veio sendo formada no pensamento feminista há muitos anos. Sem perceber, sem saber. Né? Então, desfazer isso exige paciência. Muita paciência. E a segunda pergunta da mesma pessoa é como lidar com a escolha entre trabalho e maternidade. Então, não existe uma escolha entre trabalho e maternidade. Se você é mãe, a sua escolha está feita, você é mãe. Trabalho ou qualquer outra coisa que venha depois disso não é a sua prioridade. Você vai adequar de maneira... A gente falou um pouquinho sobre isso ontem. De maneira que a sua vocação primeira não sofra. A sua primeira vocação, que é ser esposa em primeiro lugar e mãe em segundo lugar,
Ela não pode sofrer por nada, não é só por trabalho. Porque, às vezes, você é uma mulher que não trabalha fora, mas vive enfiada na igreja. Você é uma mulher que não trabalha fora, mas vê televisão o dia inteiro. E aí você gasta o seu tempo com qualquer outra coisa que não é a sua vocação e não consegue ser uma boa esposa e uma boa mãe. Né? Então, a maneira como nós vamos balancear qualquer coisa que a gente faça fora de casa, ou até mesmo dentro de... Às vezes você não trabalha fora, mas você faz, igual eu já fiz, bijuteria para vender. É uma ocupação. Quanto tempo eu estou roubando? O quanto isso está afetando o meu humor? O quanto isso está me tirando do meu marido? É a pergunta que eu devo responder, para saber se eu posso continuar do jeito que eu estou, ou se eu preciso pisar no freio um pouquinho. Ou se eu preciso... Quando a gente falou ali sobre a questão da sexualidade, né, do estar sempre indisposta para o marido, sempre cansada, é porque a gente quer agarrar o mundo com os braços, com as pernas, a gente quer fazer 30 coisas ao mesmo tempo. A gente precisa pisar no freio, gente. No livro da Marta Pearce, Mentiras em que as Mulheres Acreditam, ela fala uma coisa que eu achei interessantíssima. Ela diz assim, Jesus, quando veio ao mundo, tinha muitas expectativas a respeito dele. Sabe o que ele fez? Só aquilo que o pai exigiu dele. Ele não fez aquilo que o povo queria, porque queriam que ele derrubasse o governo de Roma, que ele viesse libertar os judeus. Todo mundo queria um monte de coisa dele. É igual o que o mundo quer da gente hoje. O que o mundo quer da mulher hoje? Ela tem que ser empoderada, ela tem que ser estudada, ela tem que ter uma carreira, ela tem que ser magra, ela tem que ser bonita, ela tem que ser antenada, ela tem que ter um celular que ela saiba mexer em tudo, ela tem que ser tudo. E ela tem que ter uma boa casa, ela tem que ser uma boa mãe, ela tem que ser uma boa mulher. A gente não dá conta de tudo. Então, se a vida da gente está atribulada demais, a gente tem que começar a parar as arestas. O que é a minha prioridade? É a minha primeira pergunta. É o meu marido, meus filhos e a minha casa. Tudo que vem depois disso, inclusive o seu trabalho na SAF, na igreja, na EBD, inclusive isso, tudo que vem depois de ser esposa, mãe e dona de casa, precisa estar subjugado à tua vocação primeira. É só assim que a gente vai saber fazer. Porque é muito fácil você dizer, né? Ah, não, a mulher não pode trabalhar fora. Ah, não, a mulher pode trabalhar. Ah, a mulher só pode trabalhar fora se for meio período. Ah, a mulher trabalhar fora não pode, mas estudar pode. Não, estudar também não pode. Gente, não é assim que a vida é. Não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa sentar com o nosso marido, se o nosso casamento está sofrendo, se os nossos filhos estão sofrendo. E quando eu falo em filho sofrer, quem cria seus filhos. Quem tem que criar filho é mãe. Não é creche, não é vó. Quem cria filho é mãe. Meus filhos estão sofrendo a minha falta. O que eu preciso fazer? Como é que eu vou remir o meu tempo? Como é que eu vou fazer esse jogo de cintura para que a minha vocação seja feita do jeito que Deus mandou? Porque no último dia você não vai ser cobrada se você não veio todo sábado da faxina na igreja, mas você vai ser cobrada da mãe que você devia ter sido e da esposa que você devia ter sido, porque esse é um chamado que você tem. Os outros chamados você pode ter, pode não ter, pode ter para depois, pode esperar mais uns anos, pode parar agora. Mas o seu chamado, se você é uma mulher casada, para ser uma boa esposa e para ser uma mãe, uma boa mãe, isso aí não tem como negociar. Tá? Como tratar, perdoar um ou vários pecados do cônjuge dos quais ele não pediu perdão e que você não observa arrependimento? É muito difícil, né? Muito difícil, porque quando você apresenta o pecado da pessoa a ela, o que você espera de uma pessoa crente é que ela se arrependa, né? E que ela mude. E essa é a marca do crente. É uma coisa que eu sempre falo. A marca de um crente não é não pecar. Nós não estamos no paraíso, ok? Estamos no mundo caído. A marca do crente não é ele não pecar. A marca do crente é quando ele peca e é confrontado com seu pecado, ele se arrepende e ele volta. É claro que a gente não vive na prática do pecado, né? Viver na prática do pecado é diferente de pecar. A marca do crente é o arrependimento. Então, quando você chega para o seu marido e diz, amor, isso precisa mudar, isso está errado. Se o seu marido é um homem crente, ele precisa mudar.
Você precisa insistir em amor. E se isso não acontece, você precisa pedir ajuda. Porque se tem um pecado que não está sendo tratado, ele está vivendo no pecado. E se ele está vivendo no pecado, o seu pastor precisa saber disso. Porque o seu pastor precisa tratá-lo como autoridade sobre a vida dele. Né? Então, a primeira coisa é confrontá-lo em amor, confrontá-lo de novo. E se você não obtiver sucesso, dizer a ele, nós precisamos de ajuda, precisamos procurar o nosso pastor. Agora, sobre a primeira palestra. Quando as mais velhas querem ensinar as mais jovens, e essa diz, eu sei. Tá. Quando uma senhora quer ajudar uma moça e ela diz que já sabe de tudo e ela diz que não precisa do conselho dela. Como dizia minha avó, o que é de gosto é regalo da vida. Eu estou aqui para te ajudar, tu não quer ajuda? Vai fazer o quê? Né? Vou dizer para vocês, meninas, isso é um pecado. Isso é orgulho da nossa parte, nós mais novas. Tem uma mulher com 20 anos a mais do que nós, e ela dizer uma coisa para você e você... Eu sei o que eu faço, né? Eu sei o que é melhor fazer com as minhas crianças, eu sei o que é a melhor hora de trocar fralda. Né? Pode até ser que ela não esteja certa, pode até ser que a medicina tenha evoluído, né? E que agora não se faça mais como ela fazia, mas ouça, leve em consideração, pelo menos em respeito à mulher mais velha. E nós mais velhas só podemos ajudar quem quer ajuda. A gente não pode ajudar a quem não quer ser ajudado. Né? Então, se ela diz... Eu sei de tudo, ok. Os conselhos das IPBs são formados por homens. Seria interessante a participação de algumas mulheres, as mais experientes, para auxiliar no aconselhamento, principalmente no que se refere aos problemas matrimoniais, adultério ou criação de filhos. Uma coisa, outra coisa, como diria o sábio. Nós somos auxiliadoras dos nossos maridos. A mulher ela não foi constituída como liderança na igreja. Então, o conselho de uma igreja é a liderança de uma igreja. E essa liderança foi dada aos homens, porque Deus instituiu assim, segundo Paulo, argumento criacional. É um dos argumentos que ele usa, porque o homem foi criado primeiro. Né? Então, a liderança é dos homens, são eles que tratam esses problemas. É claro, gente, que talvez vocês que não sejam esposas de pastor ou esposas de presbíteros não saibam disso. Mas quando um pastor está aconselhando uma família, na grande maioria das vezes, a esposa está ajudando, ou indo lá, junto com ele, ou debatendo aquele assunto tão difícil que precisa ser resolvido. A mulher ela é conselheira do seu marido. É claro que nem todas as situações os pastores abrem, ou o conselho abrem para suas esposas. Né? Depende, uns sim, outros não. Mas, de qualquer forma, nós somos conselheiras, nós ajudamos. E não só nisso, em ajudar os casamentos quebrados. As esposas elas são conselheiras do tipo... você chega na igreja... Você vê um casal, mulher é muito ligada nessas coisas, né? Então você vê um casal que está meio esquisito. Aí você fala, amor, é melhor fazer uma visita para fulano e ciclano. Estou achando eles estranhos. E o marido diz, sério? Não tem nada não. Aí quando ele vai lá, eles realmente estão com problema. Porque a mulher ela tem mais... Né, a sensibilidade da mulher é diferente do tipo de habilidade que o homem tem para lidar com isso. Nós somos diferentes, por isso nós nos completamos. Então a mulher ela é auxiliadora quando é pedida a sua ajuda, mas não a nível de concílio, a nível pessoal. Porque a nível de concílio, as decisões são tomadas pelos homens e nós somos guiadas por eles, ok? Nós ajudamos de forma informal quando a nossa ajuda é solicitada, tá?
Em Tito 2,4, Paulo faz referência às instruções para as jovens recém-casadas. Como mulher mais velha, só posso ensinar as jovens recém-casadas ou devo ensinar também as jovens solteiras que não são as nossas filhas. Sim, nós podemos ensinar e ajudar as jovens que não são nossas filhas e as jovens que... Quando ele está falando de jovens recém-casadas, é porque ele está falando de coisas muito específicas. Mas não quer dizer que a gente tenha que instruir só as recém-casadas. Você pode instruir as solteiras também, como tem várias solteiras aqui. O momento de que você ainda não se casou é o melhor momento para você aprender a como deve ser o seu casamento. Não é? Do que quando você já está casado, você já fez meia dúzia de besteira que você vai ter que voltar atrás. Então, como mulher mais velha, você pode sim instruir as solteiras e as mais jovens da sua igreja. Isso é uma bênção. A esposa do pastor vai agradecer, o pastor vai agradecer quando tiver muitas mulheres envolvidas na vida das mulheres mais novas. Agora, tenha cuidado da forma como a gente faz isso, porque a forma que nós devemos ajudar essas mulheres mais jovens é com conselhos daquilo que a Bíblia fala, não é do que ela vai fazer da vida dela. O que ela vai fazer da vida dela, ela tem que ver com os pais dela, né? Então, muito cuidado com os conselhos que a gente dá. Né? A gente tem que não namore fulano, né? Você não está falando não de rapaz descrente. Rapaz descrente você pode falar porque a Bíblia fala, então não tem essa. Mas não gostei de fulano, acho que você não deveria. Tem pai e mãe, né? Então a gente tem que respeitar isso, tem que tomar cuidado com isso. Mas sim, nós podemos ajudar as moças solteiras da nossa igreja também. Essa pergunta aqui é sobre a palestra de ontem, né, que eu falei sobre nós instruirmos as mais novas, ensinarmos as mais novas a lida doméstica, né, a cuidar de uma casa, para ser uma boa dona de casa. E a pergunta é como é que nós podemos, e se nós podemos fazer com os filhos homens? Nós devemos ensinar os rapazes também as tarefas domésticas? E sim, a resposta é devemos, claro que devemos. O foco é diferente. Porque uma das coisas que a gente precisa lembrar é que a obrigação de cuidar da casa é minha. Então, a maneira como eu instruo a minha filha é diferente da maneira como eu instruo o meu filho. Porque a vocação dele é outra. É de ser provedor. Mas eu também posso ensiná-lo a ajudar a sua esposa. Da mesma forma como a minha filha. A vocação dela é para o lar. Mas ela também pode ter uma renda. Ela também pode trabalhar em alguma coisa e ajudar no sustento da casa. Mas esse não é o chamado dela. Estão entendendo? A qualquer momento, quando isso trouxer prejuízo, ela tem que largar aquilo ali e se dedicar ao chamado dela. A mesma coisa o homem. Ele pode te ajudar em casa, ele deve te ajudar em casa, mas isso não pode atrapalhar no trabalho dele. Vocês estão entendendo? É uma questão de prioridade e vocação. Então, como é que eu ensino os meus filhos? Eu ensino os meus filhos a lavar banheiro, a fazer comida, porque ele vai precisar ajudar a esposa dele. Não é a função e a vocação dele, mas ela vai precisar de ajuda. Ele tem que saber botar uma roupa na corda, ele tem que saber passar um pano na casa. Né? Então, nós devemos e podemos, até porque nós precisamos dessa ajuda, nós mães. Né? Os bonitões vão ficar lá de perna para o ar, né? Enquanto as meninas nos ajudam e eles sem fazer nada? Não. Limpa o quarto dele, arruma o quarto dele, sei lá, cada mãe faz do jeito que quer, mas eles precisam saber, porque vai ser necessário. Um dia a esposa dele vai ter um bebê, ele vai ficar sozinho em casa, cuidando do outro. Né? Ele precisa saber se virar e ele precisa ter dó da sua esposa e não largar ela sozinha com todo o serviço da casa. Mas lembre-se, a obrigação é nossa. Então, vocês estão entendendo? A perspectiva de abordagem é diferente. Com as meninas, não. Com as meninas, você está formando a dona de casa que ela vai ser. É diferente. Né? Então, você tem que, inclusive, desenvolver o amor que ela sente por essas coisas, a boa vontade de servir. É isso. Espero que eu tenha respondido a contento. Meninas, muito obrigada pelo ouvido de vocês, tão atentos.
né? Foi realmente um prazer compartilhar esse tempo, né, das nossas lutas, das nossas dificuldades. E não, uma vez falaram assim para mim, depois de uma palestra: posso fazer uma pergunta? Tu faz tudo isso aí que tu fala, é? Aí eu falei: eu tento arduamente. Então, assim, esses desafios, né, essa luta, é a sua luta. Eu não queria que você saísse daqui desencorajada hoje, né? Vendo, às vezes, tantas coisas para ajustar, né? A sua luta é a minha luta. Eu tenho 30 anos de casado, eu sei que eu vou morrer lutando, né? Porque o pecado que tenazmente nos assedia está batendo na nossa porta todo dia, né? E a gente precisa de Cristo. A gente precisa correr para Cristo o tempo todo, para que Ele nos ajude a ser aquilo que a palavra de Deus disse que nós devemos ser. E a gente vai até o fim da vida lutando por isso. Chegamos ao final da nossa conferência e nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade. E em nome da SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, nós queremos agradecer a participação da Simone. Para nós foi um prazer tê-la como nossa palestrante. E nosso desejo é que Deus continue te abençoando e que você continue realmente sendo um instrumento nas mãos do Senhor. E como prova do nosso carinho, nós queremos trazer esse presente para você. Deixa eu falar. Gente, vocês me mimam demais. Eu ganhei toalha com meu nome bordada, coisa mais linda. Ganhei chocolate e agora estou ganhando mais presente. Muito obrigada. Vocês realmente vão me deixar mal acostumada. Queremos também agradecer a participação de vocês. Nós temos aqui irmãs de todas as nossas igrejas e congregações, das igrejas do interior. Queremos dizer realmente que foi um prazer também participar desse momento